Olá, gente, eu sou a professora doutora Amanda Costa e hoje o projeto Reinventando o Enem 2023 vai trazer as aulas de Química. Nessa aula 1, nós vamos trabalhar o tema Matéria e Energia. Bom, o que a gente precisa saber sobre matéria e energia? Matéria. O que é matéria? Matéria é o conjunto de todos os diferentes materiais existentes em todo o universo, sendo que toda matéria tem que ter massa e volume. O que é massa? Massa é aquilo que pode ser pesado e volume é aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, podemos dizer que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplo, pedra, que são sólidos, o mar, líquido, e o ar, gasoso. Já a energia é a propriedade que modifica a matéria. Como os exemplos, nós temos a energia elétrica, solar, eólica, nuclear, térmica e cinética. Já para a gente entender melhor isso de matéria e energia, a gente tem que classificar os sistemas. Que sistemas são esses? Eles variam de acordo com a matéria e energia. Quando a gente fala que um sistema ele é aberto, o que isso quer dizer? Que ele troca matéria e energia com o meio externo. Já quando o sistema ele é considerado fechado, o que acontece? Ele não troca a matéria, mas troca energia com o sistema externo. E por último, a gente tem um sistema classificado como isolado, ou seja, ele não troca nem matéria e nem energia com o sistema externo. E a matéria, quais são as fases delas? Como podemos identificar as matérias? A matéria ela tem basicamente 3 fases que todos nós conhecemos, né? O sólido, líquido e o gasoso. E tem também as mudanças de fase. Quais são elas? O sólido pode mudar para o líquido através do chamado fusão e pode voltar também do líquido para o sólido no chamado processo de solidificação. Já a matéria no seu estado líquido, ela pode mudar de líquido para o gasoso através do processo chamado vaporização ou ebulição, também tem outros nomes dependendo da velocidade desse processo, e o gasoso para o líquido chamado liquefação ou condensação. Um diagrama de fase é um tipo de gráfico que mostra as condições de equilíbrio entre as fases termodinamicamente distintas. São diferentes para substâncias puras, as misturas, sendo que as misturas elas podem ser chamadas de eutéticas ou azeotrópicas. Como é que a gente identifica, gente, o que é uma substância pura, do que é uma mistura e desses tipos de mistura? Através desses gráficos de diagrama de fase, que é muito importante e tem muitas questões do Enem que trazem esses gráficos, então é bom prestar atenção. Aqui a gente tem um gráfico da substância pura. É muito importante a gente prestar atenção que, quando se tem uma substância pura, no caso aqui eu estou usando como exemplo a água, você tem patamares, tá? Nas mudanças de temperatura quando ocorre essa mudança de fase. Então aqui começando, a água abaixo de 0 graus Celsius, a gente tem o quê? A água no estado sólido. Então a partir do momento que vai aumentando essa temperatura, que ela chega aqui em 0 graus, começa a ocorrer uma mudança do sólido para o líquido. A partir do momento que se tem apenas a água no estado líquido, a temperatura ela começa a aumentar. Quando chega aqui aproximadamente 100 graus Celsius, o que ocorre? Uma outra mudança. Agora, do líquido para o gasoso, né? No caso da água, o vapor de água. Enquanto tiver essa temperatura aqui da mudança de estado, ainda há uma mistura do líquido com o vapor. Depois disso, quando a temperatura ela passa de 100 graus Celsius, aí existe apenas o vapor. O que é importante a gente prestar atenção nesse gráfico de uma substância pura? Que quando a substância ela é pura, ela tem esses patamares aqui durante a mudança de estado, no caso aqui de sólido para líquido e de líquido para o vapor. Quando se tem uma mistura, aqui a gente consegue ver a grande diferença quando a gente analisa as propriedades de uma substância pura para uma mistura. Quando a gente tem uma mistura, o que acontece? Olha isso aqui, ó. A gente tem uma variação da temperatura numa mudança de fase. No caso aqui, eu peguei um exemplo, uma mistura de água com açúcar. O que vai acontecer? Abaixo de 0 graus, você tem água com açúcar no estado sólido, só que quando vai ocorrer a mudança, tá, de líquido, do sólido para o líquido,
Em vez de você ter um patamar numa temperatura constante, você vai ter uma diferença de temperatura. Aqui tem esse delta, temperatura de fusão, justamente para mostrar que há uma variação na mudança de temperatura. Ela não é mais constante. A partir do momento que passou toda essa substância, essa mistura no caso, do sólido para o líquido, agora você só vai ter essa mistura do água com açúcar no estado líquido. A temperatura ela vai aumentando e quando chegar aqui nesse outra variação, vai começar a mudar de líquido para o vapor. E aí o que acontece também? Acontece também uma variação nessa temperatura. Essa temperatura ela não é mais constante e passa a ter uma variação nessa temperatura. E aí, à medida que vai aquecendo, ela deixa de ser essa mistura de líquido e vapor para ser apenas o vapor. Então, a principal diferença entre as substâncias puras e as misturas são que nas substâncias puras você tem os patamares, no caso das mudanças de fase, e no caso das misturas não, ela tem uma variação de temperatura nessas mudanças. Só que existem, gente, também dois tipos de mistura que é muito importante que você preste atenção. A gente tem uma mistura, ela é chamada eutética. Por que isso acontece? Vou colocar um exemplo aqui da solda, tá? Que é o estanho mais o chumbo. Quando você tem uma mistura chamada eutética, ela vai se comportar como se fosse uma substância pura. Aqui, quando ela vai mudar do sólido para o líquido, mas ela vai ter o comportamento de uma mistura quando chegar na questão da mudança do líquido para o estado gasoso, que no caso o estado de vapor, que a gente está usando esse termo aqui. Então aqui você tem inicialmente essa mistura no estado sólido, tá? Ela vai aquecendo. Quando chegar aqui na mudança do sólido para o líquido, você vai ter o patamar semelhante ao que se tem numa substância pura. E posteriormente ela vai, ó, só no líquido. Quando chegar aqui, que ela vai transformar, vai mudar do líquido para o vapor, acontece essa diferença de temperatura, que é o mesmo comportamento que acontece nas misturas. E a partir daí, ela, no caso, no estado do vapor. Esse aqui é o gráfico específico, é o gráfico padrão de uma chamada mistura eutética. Em contrapartida, quando se tem uma mistura chamada azeotrópica, ela inverte um pouquinho aquilo da mistura eutética. Em vez dela ter o comportamento de variação de temperatura na temperatura de ebulição, ela tem o contrário. Há exemplo aqui, quando você tem o etanol, o álcool comercial, que ele é 90% de etanol e 4% de água, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma mistura que quando ela vai passar do estado sólido para o líquido, ela vai se comportar como o gráfico de uma mistura. Ou seja, passou aqui do sólido para o líquido, você vai ter uma diferença de temperatura na fusão. Posteriormente, vai ter a mistura no estado líquido, só que, o que vai acontecer? Que é aí que a gente tem que prestar atenção. Quando chegar na temperatura de ebulição, aí vai ter esse patamar que é característico de substâncias puras. Ou seja, no caso da mistura azeotrópica, a gente tem uma mistura na qual ela aqui na temperatura de fusão, ela tem o comportamento de uma mistura e no caso da temperatura de ebulição, ela tem o comportamento de uma substância pura. E o que são então essas misturas? A gente viu que quando uma substância ela é simples, ela é pura, ela tem aqueles comportamentos mais padrões. No caso de uma substância pura, ela é o quê? Ela é constituída por um material único, isento de outros materiais e que apresenta constantes físicas bem definidas. O exemplo padrão que a gente conhece muito bem é a água. A água ela tem algumas propriedades químicas, no caso, e físicas bem definidas. No caso das propriedades físicas, a gente tem o quê? O ponto de fusão e ebulição, a nível do mar, de 0 e 100 graus Celsius, respectivamente. No caso da densidade, você tem 1 gramas por centímetro cúbico a 4 graus Celsius ao nível do mar. E um calor específico de uma caloria por graus Celsius. Ou seja, isso aqui, quando a água ela está 100% pura, ela é uma substância pura, ela tem essas propriedades aqui bem definidas. Já quando você tem as misturas, não, você não tem essas propriedades bem definidas, porque existe mais de uma substância ali naquela composição. E ao contrário das substâncias puras, as substâncias compostas, também chamadas de misturas, porque ela tem mais de uma substância pura, elas não apresentam essas constantes físicas bem definidas.
E como é que podem ser essas misturas? Essas misturas, elas podem ser chamadas de heterogêneas e misturas homogêneas. Uma mistura, quando ela é considerada heterogênea, hétero quer dizer o quê? Diferente. E gênea quer dizer essa mistura. É uma mistura que não possui as mesmas propriedades em toda a extensão. O exemplo mais clássico que a gente pode trazer aqui é a água e o óleo. Quando a gente vê uma mistura de água e óleo, né? Você tem aqui a água, você tem o óleo, e você faz essa mistura, é perceptível essa diferença, né? E a existência de mais de uma substância, no caso, a água e o óleo. Então, essa mistura é chamada heterogênea, porque você consegue perceber que aqui existe mais de uma substância. Já na mistura homogênea, que é também chamada de solução, que nós veremos mais à frente, ela é uma mistura que tem as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Ou seja, não é possível identificar visualmente que seja uma mistura. Aparentemente, a gente olha e acha que é uma substância pura. Um exemplo aqui, a água com açúcar. Você tem a água e você tem o açúcar. Se você dissolve o açúcar, uma pequena quantidade de açúcar em água, né, você consegue, na hora que você olha, aparentemente você tem apenas uma substância. E isso não é uma substância, é simplesmente uma mistura homogênea, que homo quer dizer igual. Então ela é igual e você não consegue perceber a olho nu que se trata de uma mistura. Uma mistura homogênea, ela apresenta uma só fase, que é aquilo que a gente consegue perceber ao olho nu. E uma mistura heterogênea, ela apresenta duas ou mais chamadas fases. E como é que a gente consegue, se a gente tem uma mistura, como é que a gente consegue separar essas substâncias puras dentro da mistura? E os exemplos mais clássicos são da separação de misturas, né? A gente tem aqui as misturas homogêneas, que elas podem ser sólido com sólido, sólido com líquido, sólido gasoso, líquido com líquido. E as misturas homogêneas, os exemplos mais clássicos do que já se conhece nos processos de separação de mistura, é sólido com sólido, sólido e líquido e gasoso e gasoso. Então vamos ver como é que são esses processos de separação de mistura? Bom, os processos mais conhecidos e que caem muito no Enem, preste muita atenção, é um dos assuntos que mais cai, é esse de separação de misturas. Então, quando você tem o tipo de mistura sólido e sólido, no caso de mistura heterogênea, a gente tem o método da catação, um exemplo de catar feijão de pedra, né? Acho que quem é do interior, quem tem esse costume, às vezes planta o feijão, você tem na hora do feijão, você consegue fazer aquela separação daquela mistura sólido-sólido, catando, né, retirando as pedras do feijão. Isso é um exemplo muito clássico. Um outro, a peneiração, tamização, chamado tamanho dos grãos. Em construções é bem visto isso, quando você coloca areia, né, para você separar da brita e de outras impurezas de acordo com o tamanho. Flotação, que é densidade, no caso você tem a areia e a serragem. A partir do momento que você tem a serragem, que ela é mais leve, né, que você tem areia, então a partir do momento que bate o vento, essa serragem ela voa por ela ser mais leve e fica só areia. Outro exemplo é a dissolução fracionada, diferença de solubilidade. Um exemplo, você tem areia e sal, você quer separar a areia do sal, você faz você coloca a água e o sal ela vai se dissolver na água e a areia ela não se dissolve em água. Então você consegue assim separar duas substâncias sólidas. Levigação, diferença de densidade, é muito usado na questão da garimpagem, quando passa uma corrente de água e ela separa, no caso, os resíduos sólidos que tem ali. Ventilação, diferença de densidade, arroz, impureza. Também no interior, bem conhecido, quando no interior a gente fala assim, a gente pila o arroz, né? Você descasca o arroz. Então tem aquela casca do arroz também, que ela é mais leve, ela tem uma densidade menor do que o grão de arroz. Então, ela vem com um processo de ventilação também, essa casca do arroz, você consegue separar ela do arroz. Imantização, que é a atração por ímã, o pó do ferro do enxofre, é uma forma também de separar sólido do sólido, quando você tem um ímã, e o ímã ele atrai o ferro, mas não atrai o enxofre. Outros exemplos de separação de misturas heterogêneas, a gente tem do tipo sólido e líquido, você tem a decantação, diferença de densidade, água e areia. Uma água, quando ela está contaminada por uma grande quantidade de areia, né, a própria argila, né, aquela água com areia, se você deixar ela num cantinho em repouso, você vai ver que com o tempo
aquele resíduo sólido, no caso a areia, ela vai se decantar, ou seja, ela vai se depositar no fundo devido ao fato dela ter uma densidade maior do que a própria água. Outro, a centrifugação. A centrifugação, ela é a aceleração da decantação. Enquanto a decantação ela é um processo lento, gradual, a centrifugação, a gente tem equipamentos chamados as centrífugas, quando você coloca, no caso a mistura, né, que ela faz aquele processo de rotação, você acelera a decantação, fazendo com que o resíduo sólido, né, aquela parte mais densa, isso é muito feito nos exames de sangue, por exemplo, que ele é uma mistura muito complexa, e você tem aquela parte mais pesada, mais densa, se decantando no fundo, e aquela parte mais leve, né, menos densa, ficando na parte superior. Outro exemplo é a extração, a questão de infusão, moagem, percolação, chás e suco. Um exemplo, quando a gente fala da extração do sólido do líquido, quando a gente vai fazer um chá, que a gente coloca o sachêzinho dentro do copo, aquele aquecimento, aquela água quente, ela consegue extrair, né, do sachêzinho os constituintes daquela erva que tem ali. Então, esse é um processo também de separação. Filtração, isso eu acho que é um dos processos de separação sólido-líquido mais conhecido, né? Que é a diferença de solubilidade, um exemplo, água em areia, ou então o próprio café, que você faz uma filtração quando você utiliza de um coador, né? Ou então de um próprio filtro específico para aquilo ali. Então, processo de filtração, você separa também o sólido do líquido. Quando tem misturas heterogêneas líquido e líquido, você tem um método de separação chamado decantação. No caso, a água mais gasolina. Quando você vai fazer um teste de pureza da gasolina, que você faz esse teste, você consegue perceber a mistura, né? Tem a mistura da água com a gasolina, e com esse processo de decantação, essa mistura ela se separa, então você consegue separar as duas substâncias líquidas. Um outro processo, agora do sólido para gasoso, é a própria filtração, que é feito com a diferença de solubilidade ou granulometria. No caso do aspirador de pó. O aspirador de pó é o exemplo mais clássico da separação de mistura do sólido para o gasoso, que você tem o sugamento daquela mistura, né, do ar, uma poeira, e o aspirador de pó ele consegue separar o ar da poeira. Já para as misturas homogêneas, os processos eles são um pouco mais complexos. E aí eu vou trazer algum para vocês aqui, como a questão do processo sólido floculação, que é a diferença de densidade. O próprio tratamento da água. No tratamento da água, são colocados alguns produtos que fazem com que os resíduos sólidos, né, no caso a sujeira, no caso da água, eles possam ser separados. E aqueles que são mais densos, eles acabam decantando por conta desses produtos químicos, e os outros não, eles acabam mais ficando dispersos lá no caso no líquido, né, na mistura. Cristalização, que é a diferença de solubilidade. Um exemplo são a questão das salinas. A extração do sal, ela é feita através da cristalização. Fusão fracionada, diferença de ponto de fusão. As ligas metálicas. As ligas metálicas, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, é uma mistura de sólidos e você fundindo elas, você consegue separar de acordo com a diferença de temperatura. Sólido líquido, você tem a destilação simples, que é a diferença de ponto de ebulição. Quando você evapora, no caso você evaporar a água, você consegue retirar a água, no caso do sal, tá? Você consegue separar a água do sal através desse processo de destilação. Você aquecendo a mistura, a água ela evapora e o sólido, que no caso aqui, como exemplo nós temos o sal, ele fica retido no recipiente. Um outro processo é a evaporação. A evaporação, ela é um processo natural, diferente da destilação que você tem que aquecer. Na evaporação não, ela já é mais a temperatura ambiente e também através da diferença de ponto de ebulição, você consegue separar uma mistura sólido de uma mistura de uma substância sólida de uma substância líquida. E aqui a gente tem líquido e líquido. É uma mistura homogênea através da destilação fracionada, com a diferença de ponto de ebulição, que eu acho que o principal processo que fala da destilação fracionada é com relação ao petróleo, que a gente vai ver mais detalhes a seguir. E por último, a mistura gasosa, né? Gás com gás, que você tem o processo de liquefação, ou seja, diferença do ponto de ebulição, onde essa mistura gasosa ela é aquecida, um gás ele evapora mais rápido e você consegue separar essas duas substâncias gasosas. E, gente, pegando aqui a questão da destilação fracionada,
é muito importante a gente ver, uma das principais questões que cai no Enem é com relação à destilação fracionada do petróleo, tá? Então, o petróleo, o que vai acontecer com o petróleo? O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos, tá? Que eles vão desde gasoso, líquido, sólido, tem todas as matérias. E o que acontece? Você coloca o petróleo num determinado recipiente, esse petróleo, ele é aquecido e ele é fracionado. Por isso que o nome se chama destilação fracionada. Aqui embaixo, quais são os produtos que saem primeiro? Aqueles mais densos, mais pesados. Quem são eles? O asfalto, os lubrificantes. Isso aqui é feito para poder asfaltar as rodovias, né? Depois você tem os combustíveis, o óleo diesel, que é um combustível mais pesado. Ele está aqui em torno de 270 graus Celsius. Aí depois o querosene, aí vem a gasolina, depois os produtos solventes, a próprio exemplo aqui da acetona e esses produtos, e por cima os gases. Então, quando a gente vê esse processo de destilação fracionada, é perceptível como essa diferença de densidade e temperatura, ela é muito importante para a separação dentro de uma mistura. E continuando o assunto de matéria e energia, agora a gente vai falar um pouquinho de energia. Foi visto que energia, ela é a propriedade que modifica a matéria. Ela não tem massa, ela não ocupa espaço, ou seja, ela não tem volume, mas o que ela é capaz de fazer? Ela é capaz de modificar a matéria. Então, enfim, reconhecemos a existência da energia pelo efeito, ou seja, o trabalho que ela produz. A energia, alguns exemplos, a gente tem a cinética, solar e elétrica, tá? Uma observação, o consumo excessivo de energia não renováveis, tá? Ou seja, aquelas que a gente não pode reaproveitar, oriunda sobretudo de combustíveis fósseis, que têm acarretado impactos significativos ao meio ambiente. Diante deste cenário preocupante, aumenta a necessidade de se pensar na utilização de fontes alternativas de energia renováveis que sejam mais práticas e ambientalmente responsáveis. Ou seja, quem são essas energias não renováveis? São aquelas energias, a exemplo do fóssil, a exemplo do petróleo, como a gente viu. E a gente é de conhecimento geral que hoje essas energias elas têm buscado soluções mais alternativas, como a energia solar, como a energia eólica, que são energias renováveis. Então, energias não renováveis. Eu coloquei aqui 4 exemplos de energias não renováveis e que elas gradualmente devem ser substituídas justamente devido ao impacto que elas causam no meio ambiente. O petróleo, né? E aqui no petróleo a gente tem o próprio gás natural que é extraído, ou seja, um dia eles vão se acabar, então por isso também que é importante que se busque energias alternativas, o carvão e a própria energia nuclear, que a gente também vai ver ela mais adiante, que além dela não ser uma energia renovável, ela pode ser muito perigosa se ela for conduzida de uma forma errada. E aqui como exemplo da energia nuclear, a gente tem o uso de elementos radioativos. O que acontece? Você tem aqui um reator, tá? Que dentro desse reator é onde você coloca esses elementos radioativos. Esse reator, ele é aquecido, ele precisa de uma alta temperatura e de uma alta pressão, ou seja, de condições específicas. E depois o que acontece? É gerado vapor e é gerado outros produtos que fazem com que alimentam uma turbina e esses produtos aqui dentro desse reator, ele é super aquecido, fazendo com que gire essa turbina e gere energia a partir dos processos que ocorrem dentro desse reator. A gente vai ver mais adiante, quando a gente estudar a parte de reações nucleares, que esses elementos radioativos, eles são usados aqui na questão da geração de energia elétrica através da energia nuclear, através de um processo chamado fissão, ou seja, é a quebra desses elementos radioativos. E o que acontece? Para que isso ocorra, para que esse processo ocorra, é preciso de um envoltório de proteção, já que a gente usa um exemplo aqui, a pressão de quase 156 atm, ou seja, uma pressão muito alta, e a temperatura aqui 326 graus Celsius. Então, é perceptível que tanto as condições como o custo, ele é muito alto quando se trata da questão da energia nuclear. E o que acontece também? É necessário que essa energia desse reator, ele seja depois
resfriado e para isso necessita de uma grande demanda de água. Então, por isso que depois dele ser resfriado, após o processo, né, da energia nuclear se transformar em energia eólica, ele seja eliminado para o mar. E aqui no Brasil, gente, a questão de energia nuclear, a gente tem no Brasil, atualmente, a gente tem em funcionamento duas usinas de energia nuclear, que é a Angra 1 e a Angra 2, e a última informação que eu tive é que a Angra 3 estava em processo de finalização. Essas duas energias, essas duas usinas, elas estão situadas no município, no estado do Rio de Janeiro, lá na região de Angra, tá? E elas produzem energia. Então, aqui no Brasil, a gente tem só essa região onde tem essas usinas nucleares. O Brasil, ele apenas produz energia nuclear. A questão nuclear no Brasil ainda não pode ser usada para armas e outros fins, apenas para geração de energia. Fontes renováveis de energia. Em alternativa às fontes não renováveis, é importante que se faça estudo das fontes renováveis. Dentre as fontes renováveis de energia, aquela mais conhecida e mais usada no Brasil é a energia hidrelétrica. Como é que ocorre a energia hidrelétrica? Essa energia hidrelétrica, ela ocorre através das barragens, que elas são espalhadas por todo o Brasil. Inclusive, algumas delas ficam localizadas nas fronteiras, né? E o que acontece? No caso da energia hidrelétrica, a energia da água, ela está parada e quando abrem as comportas, é uma energia potencial, tá? Ou seja, ela está parada, que vai se transformar em energia cinética, que é do movimento. Isso vocês vão ver com mais detalhes na parte de física. E esse movimento que faz com que as turbinas girem é que é transformado em energia elétrica. Uma outra energia que ela também tem começado a ser muito usada é a energia eólica. Tem os parques eólicos espalhados pelo país e nela você tem a energia cinética, que é o vento. Quando o vento ele bate, ele gera, né, essas pás, no caso desses equipamentos da energia eólica, fazendo com que essa energia cinética ela se transforme na energia elétrica. Todas essas energias, a maior intenção é que elas sejam convertidas em energia elétrica, que é onde a gente usa nas nossas residências e também nas indústrias e outros pontos aí pelo país. E a energia solar? A gente está vendo que cada dia que passa há uma maior incidência solar, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E é um campo, né, de energia, é um campo energético que tem sido muito usado também, principalmente na questão do domicílio. Muitas pessoas já têm trocado a própria energia, vamos dizer assim, elétrica, né, a energia que vem, na verdade, das hidrelétricas, pela energia solar. Por quê? No caso da energia solar, você tem o aquecimento, placas, que elas recebem a energia do sol, e esse aquecimento, essa energia térmica, ela é convertida em energia elétrica, fazendo com que se gere energia, né? Principalmente na região do Nordeste, que é uma região que muito incide o sol, ela tem sido amplamente usada e muitas vezes em alternativa à própria energia elétrica devido ao seu custo, né? Você tem um custo inicial um pouco alto, mas depois ao longo do tempo você tem uma energia renovável que acaba tendo um custo menor. Aí você tem a energia geotérmica também, que ela é falada, mas aqui no nosso país a gente não tem, né, essa energia geotérmica não é utilizada. E você tem a biomassa, que é uma energia que ela vem, no caso da massa, que vem da matéria. E como a energia da biomassa, vou trazer um exemplo aqui que é o chamado o biogás. O biogás ele é um biocombustível proveniente de materiais orgânicos, que é a biomassa. Como exemplo aqui, você tem aqui, no caso, os animais, a vaca, o porco, né, eles têm os excrementos deles, né, o resto de alimento também pode ser usado também resto de alimento, não apenas as fezes, né, dos animais, mas o próprio resto de alimento, que podem ser colocados num chamado biodigestor, onde eles são misturados com água, tá? E o que acontece? Eles, com o tempo, eles vão entrar num processo de fermentação, tá? Liberando gases, sendo que o principal dele é o gás metano, que ele pode ser encanado e alimentar um gerador ou um aquecedor. Então, o que acontece? Dentro desse biodigestor, tá? Você tem essa mistura aqui da biomassa com água, né? E ela vai lá, ela passa um tempo no qual ela vai sendo processada quimicamente, transformando nesses biogases, no caso do gás metano. E aqui dentro, a ação das bactérias decompõe toda essa biomassa, transformando em gás, metano e adubo.
Então, o que é interessante aqui é que além de produzir esse gás que vai gerar energia, no caso do gás metano, você tem também a produção dessas sobras, né, desse material que eles podem ser usados como fertilizante e como adubo. Então, essa aqui também é uma forma alternativa de energia que tem sido usada principalmente em fazenda, em lugares onde tem criação principalmente de vaca e de porcos. Então, gente, aqui a gente encerra essa primeira aula sobre matéria e energia. Aguardo vocês para a próxima aula.